Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre as normas da BNT. Para quem achou que ia usar as normas só na graduação, está errado. Desculpa te decepcionar, mas eu vou aqui abrir um projeto que eu fiz na escola onde eu trabalho. Tirei um dos nomes, das professoras por uma questão de ética. Esse trabalho ele já está formatado, mas eu vou formatar ele junto com vocês, né? Vou desmanchar tudo e fazer tudo de novo. Então, aqui eu tô mostrando como ele fica depois de formatado, tudo bonitinho e padronizado. Inclusive, as referências bibliográficas. Isso mesmo, gente. Lembrando que não é obrigatório, só que ele fica muito mais apresentável. Então, vamos começar. Aí eu já desmanchei toda a formatação que ele estava prontinho, né? E a gente vai começar do começo. Se você estiver vendo esse vídeo para um trabalho de faculdade, de graduação, a capa tem que ser formal. Então, ela tem que ser esse modelinho aí, cumprir esses requisitos aí do jeito que eu tô mostrando. A primeira linha vai ter o nome da sua universidade. A segunda linha vai ter seu nome completo. Logo abaixo vai ter o tema do seu trabalho, né? E lá embaixo vai ter a cidade onde você mora e o ano. Lembrando que o título tem que ser Arial, tá vendo a setinha lá em cima? Você deixa em Arial e o tamanho da fonte é 14 para título, tá, gente? O espaçamento é 1,5. Já para o resto da página, o tamanho da fonte tem que ser 12. E o espaçamento também 1,5. Para você colocar o espaçamento, é só clicar ali onde eu cliquei, na setinha onde tem uma para cima, outra para baixo. Aí você clica e vai ter as opções do tamanho lá. Aí, as contracapa, você vai repetir praticamente a capa. Só que com uma diferença, você vai colocar esse resuminho aí, ó. Projeto de pesquisa e blá blá blá, do jeitinho que tá aí. Para um trabalho de graduação, tem que ter mais alguns detalhes, como por exemplo, o sumário. Mas como o projeto que eu vou fazer aqui com vocês é um projeto do meu serviço, da escola onde eu trabalho, a capa não precisa ser formal, a capa ela pode ser mais descontraída. Na verdade, o trabalho todo não precisa ser formal, mas fica esteticamente muito mais bonito. Então, vamos começar pela margem. Você vai clicar em margem personalizada e vai colocar as margens na medida correta. Na direita, você vai clicar ali na setinha direita e tem que ficar o número 2 aí. Na direita e na inferior são 2 centímetros. Agora, na esquerda e na superior vai ficar com 3 centímetros. Você pode deixar salvo já essa configuração para não ter que ficar fazendo isso toda vez. No meu caso já fica salvo, mas eu tô fazendo novamente com vocês, tá bom? Então ela já vai ficar na margem correta, não tem segredo, é só isso mesmo, a margem das páginas. Agora a gente vai clicar em página inicial e selecionar todo o nosso texto. No meu caso, né, já tá escrito o projeto, então para ficar mais fácil, eu formato tudo depois que eu escrevo mesmo. Então a gente vai selecionar todo esse texto. Depois de selecionado, a gente vai colocar a fonte correta, que é Arial. Todas as páginas já ficou com a fonte certinho e o tamanho é 12. Ó, como vocês podem ver, já tá no tamanho certo e na fonte certa. Agora, a gente também já vai corrigir outra coisinha muito importante. Se vocês verificar o texto, tá vendo que cada palavra de cada linha termina em um lugar? Olha só como fica feio. Fica esteticamente muito feio. Então, a gente precisa justificar esse texto. E onde a gente vai justificar? Não é nada difícil, gente. Lá em cima tem umas linhazinhas, olha, tá vendo onde eu tô colocando a setinha? Então, você vai procurar ali, que provavelmente vai ser o mesmo que o meu, que é o último, a palavrinha justificar e vai
clicar. Quando você clicar, vai ficar todas as palavras iguaizinhas. Todas as linhas do texto vai terminar no mesmo lugar. Olha que bonitinho que fica. Tudo certinho mesmo. Então, ele vai ficar exatamente assim. Agora, a gente vai precisar arrumar o espaçamento desse texto. O que é o espaçamento? É o espaço entre uma linha e outra. Segundo as normas, tem que ter 1,5, 1,5, o que faz muita diferença, porque o texto ele fica com uma visão mais limpa, um aspecto mais limpo para a gente olhar. Então, eu já coloquei aí 1,5. Olha, tá vendo que já tá bem mais harmônico essas páginas? Então, tem que ficar assim, tudo bonitinho. Mas tem outro errinho aí que a gente ainda não começou a mexer, mas vamos mexer nele. Os nossos parágrafos, eles estão sem espaçamento, então vamos colocar esse espaçamento. Então, a gente vai mexer na reguinha lá em cima. Tem duas setinhas, uma embaixo e outra em cima. Vocês vão clicar na de cima e vão arrastar até o número 1, para ficar tudo padronizado. Lembrando que o texto todinho tem que estar selecionado, porque você consegue formatar ele de uma vez só. Vão ficar todas as páginas padronizadas, desse jeito que eu tô mostrando aí para vocês. Agora eu vou diminuir para vocês terem uma visão mais ampla. Vocês viram que ao mexer, ao formatar as palavras, o nosso texto mexeu. Então, a gente tem que colocar o São Paulo lá na primeira página. Para isso, é só a gente ir apagando para ele ir se mexendo. Esse São Paulo ele tem que ficar centralizado. Lembrando que está justificado no momento. Então, a gente vai clicar lá onde está escrito centralizado para ficar bonitinho. Assim como o título tem que ficar centralizado bem bonitinho. Então, vai ficar dessa forma aí. Na contracapa, também o título e a cidade e o ano tem que ficar centralizado. Agora, a gente vai colocar todos os títulos em negrito. Mas, ao decorrer ali do texto, eu notei que tem uma citação e ela não está na formatação correta. Então, a gente vai dar ênfase primeiro nessa citação aqui. Essa citação é da Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente vai selecionar e vai colocar no tamanho 10, na fonte 10. E o espaçamento também é outro. Então, a gente vai colocar esse espaçamento em 1,0. Lembra que a gente mexeu na setinha de cima? Agora, a gente vai precisar mexer na setinha de baixo, que é para mudar o parágrafo inteiro. Porque ele tem que ter um recuo de 4 centímetros da margem, para ele ficar dessa forma aqui. Então, ele vai ficar com espaçamento 1, um recuo de 4 centímetros, né? E tem que ter aí, ó, o nome do autor, o ano que esse documento foi publicado e a página de onde foi tirado. Como é um documento, a gente coloca Brasil, porque no caso é do Ministério, né? Então, fica assim o autor. Agora sim, agora vamos seguir colocando todos os títulos em negrito. Agora a gente vai colocar os tópicos. Para colocar os tópicos, é só selecionar onde você precisa e lá em cima, pertinho de onde você justificou, vai ter 3 pauzinhos ali com 3 bolinhas. Você só clica nele que o seu tópico vai estar pronto. Então, como é um projeto, tem bastante tópico. Eu vou colocar essas bolinhas em todos os tópicos.
e ele vai ficar dessa forma todo bonitinho. Já estamos quase concluindo. Olha, eu vi que não centralizei esse título, né? Então, eu vou colocar ele centralizado, bonitinho. Agora sim. Eu diminuo a tela porque fica mais fácil da gente visualizar de um modo geral. Agora vamos falar dessa belezinha aí, das referências bibliográficas. As referências, elas não podem ter esse recuo da margem, então a gente vai selecionar e vai voltar a setinha pro 0. Eu acabei não mostrando, mas é da mesma forma que a gente fez em cima. Vai selecionar todo o texto e colocar em preto. Tem que tirar também essa linha que fica embaixo. É um S que fica ali pertinho do negrito, você vai selecionar todo o texto, vai clicar nele e depois clicar de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho como coloca essas referências. Quando for em site, vocês vão pegar, entrar no site, copiar o link. Eu tirei um pedacinho ali porque não estava certo, mas é só seguir o passo a passo que eu vou falar agora, tá bom? E vai colocar a palavrinha disponível em e vai disponibilizar o site. Essa primeira parte você vai colocar o nome do autor. Se não tiver o nome do autor da página que você pegou, você coloca o nome do site. No caso, A Mente Maravilhosa. Aí você coloca um ponto final, tá bom? Dessa forma aí. Quando tiver o autor, se for livro ou outro documento, você coloca o sobrenome na frente todinho em maiúsculo e o primeiro nome depois. Vai colocar uma vírgula e depois o sobrenome. E depois vai colocar o nome do livro, a edição, a cidade, a editora e o ano. Quando se trata de um documento, que nem foi citado a base, você vai colocar sempre dessa forma aqui, do jeito que tá sendo colocada, né? Vai colocar Brasil, ponto, Ministério da Educação, no caso da base. Se for outro documento, você vai ter que verificar certinho e vai colocar o nome do documento, a cidade e o ano que foi desenvolvido, né? Geralmente, quando é documento, vocês vão achar referência pronta na internet, então é só vocês colocarem referência de tal documento. Tem que ficar em ordem alfabética, por isso que eu acabei apagando, né, e colocando ele certinho. Porque tem que ficar ó, A, B e P, em ordem alfabética certinho. A gente vai colocar em negrito algumas coisas, em letra maiúscula, tem que estar em letra maiúscula, que é o título. No caso da primeira fonte, o título é da página que eu peguei. No caso do segundo, é o nome do documento. E no último, é o nome do livro no qual eu me baseei. Então, tem que ficar dessa forma. E sempre você coloca essa palavrinha aí, acesso em, e vai colocar o dia que você acessou o site. Então, vai ficar dessa forma aí. Lembrando que se for um trabalho de graduação, tem mais detalhes a ser colocado, mas como eu disse, tem algumas coisas que não são necessárias nesse projeto. Agora vamos fazer a capa, que não precisa ser formal. Vou colocar uma imagem, então eu clico em inserir imagem e nesse dispositivo, porque no meu caso a imagem já está salva no computador. Então vai carregar, eu vou procurar a imagem que eu já tinha escolhido, já tinha separado, né? E vou colocar no meu texto, que é essa aqui para combinar com o título.
ela desconfigura todo o texto. Então, a gente vai clicar lá em cima em quebra de texto automático e vai procurar a opção atrás do texto, porque ela vai ficar literalmente atrás do texto, não atrapalhando em nada na nossa formatação. Então, a gente vai ajustar o tamanho dela todinho, bonitinho, e vai centralizar a nossa imagem, porque eu acho que fica mais bacana. Você tem a opção de colocar vários efeitos na imagem. Eu quero colocar um efeito como se fosse uma foto. Então, eu escolhi não, esse não. Isso. Eu acabei escolhendo esse daí. Ou fiquei em dúvida, rapaz. Mas esse foi a decisão final, esse tá certinho. Que tem uma sombrinha embaixo, fica mais elegante. Aí eu decidi deixar com essa formatação a imagem. Mas as fontes das letras eu resolvi trocar, então eu fui olhando até selecionar uma. E você tem a opção de colocar ela brilhando, alguma coisa assim, se não tiver necessidade de fazer a capa formal, né? Eu aumentei a fonte porque eu queria que desse mais destaque e, como eu disse, não precisava ser formal a capa. Então, eu procurei a fonte ideal que eu achava que combinava com o tema, né? E coloquei. Aumentei, deixei bem grandão para dar bastante destaque. E fui ajustando a imagem conforme eu via a necessidade. Agora, sim, eu decidi trocar a letra do título. Eu quis colocar uma letra de cada cor. Então, eu fui selecionando as letras e escolhendo as cores que eu queria. Porque eu acho que combinaria mais com o título, né, gente? Aí ficou dessa forma aqui. Eu passei rapidinho para não ficar demorando tanto, mas foi tudo dessa forma, selecionando letra por letra e escolhendo a cor. Mesmo assim, eu achei que faltava alguma coisa nesse título. Então, eu selecionei ele e vou colocar um contorno nele. Lembra aquele azinho brilhoso que tem lá em cima? A gente vai clicar e aqui embaixo tem a opção de contorno. Então, eu cliquei nele e coloquei ali na opção automático. Você pode escolher a espessura. Eu escolhi a espessura número 1. E ficou dessa forma. Eu acho que o contorno faz muita diferença nesse caso aí. Como não precisa ser formal, eu juntei mais uma linha com a outra para dar um efeito mais legal. E ainda aumentei um pouquinho, só um pouquinho mais a fonte, para dar um destaque ainda maior. Verifiquei, olha, tinha tirado o formato, né, a formatação certinha, agora sim. E a capinha ficou assim. Estou dando um check-up para ver se está tudo em ordem, tudo no lugar bonitinho. Gente, esqueci de falar uma coisa. As referências não podem ser centralizadas. Elas têm que ser alinhadas à esquerda. Eu acabei não mostrando essa parte para vocês. Desculpem, gente. Mas é isso, ficou prontinho. Lembrando que eu pulei algumas etapas porque, como é um projeto, não precisa ser 100% formal. Mas se for de graduação, precisa sim, hein? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!